E aqui o canal do YouTube só no final, né? Isso. Boa noite a todos. Sejam bem-vindos ao nosso encontro na Sociedade Fraterna de Estudos Espíritas. Eu sou a Rosa Maria. Hoje nós falaremos sobre nem só de pão vive o homem. Para nos prepararmos para esse estudo juntos, vamos elevar nosso pensamento a Deus Pai, rogando a Ele que Ele se junte a nós. Pai, sê conosco no nosso estudo desta noite. Que nós saiamos daqui melhores do que chegamos, levando o que viemos buscar. E se não for possível que levemos o que viemos buscar de imediato, fortaleça nossos ombros, Pai, para que carreguemos as nossas cruzes sem queixas, sem lamúrias. Sê conosco, Pai, em todas as provas, vicissitudes. Orienta-nos, Pai, o caminho reto. Se cairmos, Pai, perdoa-nos e conceda-nos nova oportunidade de seguir. Hoje viemos aqui falar do que seu Filho Jesus nos ensinou. Importa que consigamos aprender para melhor viver. Auxilia-nos, Pai, com a sua proteção, a conseguirmos aprender e aplicar. Que não seja a nossa vontade que nos guie, mas a tua. Abençoa, Pai, todos aqueles que estão neste momento conectados conosco. Que os seus fluidos recaiam sobre todos, sobre os espíritos protetores desta casa e todos os trabalhadores da fraterna. Assim seja. Bem, nós vemos em Deuteronômio e vemos também em Lucas e Mateus a passagem em que Jesus fala que nem só de pão vive o homem. Como é que ocorreu isso? A que propósito ele disse isso? Conta que quando ele esteve no deserto e ficou lá 40 dias jejuando, ele foi tentado por Satanás. Isto é uma figura, consta nos textos, então por isso repetimos, né? Mas ele esteve lá no deserto e depois de 40 dias de jejum ele sentiu fome. E falou, olha, eu estou com fome. Aí Satanás, por perto, falou, com todo o poder que você tem, por que você não faz desta pedra pão? Que ela se torne pão. E assim você sacia a sua fome. Você tem o poder que Deus lhe deu. E Jesus então responde a Satanás, nem só de pão vive o homem. Você já pensou se ele tivesse transformado pedra em pão? E fizesse isso diante de todas as pessoas? Quão fácil seria, não é? Quantos se aproximariam dele e falavam, Jesus, temos fome. E vamos lá comer. E ele já transformava pedra em pão. E saciava a fome das pessoas. Criaria o quê? Uma dependência. Ninguém conseguiria comer mais se não fosse alimentado pelo pão que ele fizesse. Muito bem. Cadê a autonomia e a individualidade do ser? Como progredir se você depende definitivamente que outrem faça por você aquilo que você precisa fazer? Então, quando ele afirma que nem só de pão vive o homem, ele faz uma separação. Não basta dar o material, há que se dar também o espiritual. Nós somos formados de corpo físico, perispírito e nosso espírito. Quando nós estamos encarnados, Kardec achou melhor colocar o nome de alma. Quando estamos desencarnados, chama espírito, mas a mesma pessoa.
Até curioso quando a gente fala, olha, quando eu desencarnar, eu vou ser espírito errante, eu estarei na colônia X, na mais famosa aí, né? Estarei lá no nosso lar, né? Tem várias colônias, não só ela. Não, eu já vou direto para o umbral. Não, eu sou espírita, vou ficar a 5 centímetros de distância do umbral. Enfim, brincadeiras à parte, o fato é que quando eu for espírita, não, nós já somos. O espírito é um só, desde a época de sua criação, há 150 milhões de anos. Nós vimos encarnando e desencarnando, reencarnando quantas vezes forem necessárias e ainda reencarnaremos muitas outras mais, até que consigamos aprender tudo o que é necessário para a nossa elevação. E o que é do espírito e o que é do físico é um dos maiores aprendizados que possamos fazer. Porque o nosso espírito precisa do corpo de carne para se manifestar. O perispírito, peri, é o que está em volta do espírito, ele faz a ligação do espírito na carne, mas precisa do físico para se manifestar. Se nós não tratarmos bem do nosso vaso físico, nós pereceremos, o vaso físico perecerá e a alma encarnada não conseguirá fazer o que veio a fazer, não conseguirá trabalhar, não conseguirá progredir, a existência está perdida. Então precisamos manter o corpo físico em bom estado. Vejamos o que diz o Evangelho segundo o Espiritismo a esse respeito. No capítulo... aqui eu mudei o capítulo. Cuidar do corpo e do espírito. No capítulo 17, item 11, sede perfeitos. Consistirá a perfeição espiritual na maceração do corpo? Uma pergunta. Para solucionar essa questão, tomo por base principalmente princípios elementares e começo por demonstrar a necessidade de cuidar do corpo, que, segundo as alternativas da saúde e doença, influi sobre a alma de maneira muito importante, pois temos de considerá-la como prisioneira da carne. Era o que falávamos agora. Quando ele fala em maceração, nós lembramos que há um hábito aí antigo, na Idade Média, que se estendeu depois, que macerando o corpo nós pagamos os nossos pecados. Então, infligir castigos ao corpo tira o pecado e nós estamos isentos do que fizemos. Já vamos abordar isso. Influi sobre a alma de maneira, voltando à leitura, influi sobre a alma de maneira muito importante, pois temos de considerá-la como prisioneira da carne. Para que essa prisioneira viva se expanda e chegue mesmo a conceber as ilusões da liberdade, tem o corpo que estar são, disposto, vigoroso. Façamos uma comparação. Eis que amigos se encontram em perfeito estado. Que devem fazer para manter o equilíbrio entre as suas aptidões e as suas necessidades tão diferentes? O embate entre eles parece inevitável. É difícil chegar-se ao segredo do equilíbrio. Muito bem, então nós já sabemos que nossa alma está presa no nosso corpo e que precisa do corpo para continuar a exercer suas atividades que o espírito se propôs a fazer. Quando nós provocamos macerações no nosso corpo, seja por uma fé cega que nos induz a isso, ou por maus hábitos alimentares, por exemplo, por excesso de fumo, pelo tabagismo, por exemplo, nós estamos macerando o nosso corpo físico e inviabilizando a continuidade da vida biológica que vai, por consequência, diminuir o tempo que o espírito terá de ação. Então, um dos nossos compromissos é sim manter o corpo físico em bom estado de saúde, fazendo caminhada, comendo adequadamente, trabalhando, estudando. Vou fazer uma plástica? Por que não? Quero melhorar a minha aparência? Por que não? Não tem problema. Pode ser feito. O que não convém é uma pessoa já com 70, 80 anos querer ter a aparência de alguém de 20 e aí se viciar em plástica, por exemplo, e deteriorar seu vaso físico. Aí nós temos um desequilíbrio, que é o que o Evangelho coloca aqui.
O embate entre eles parece inevitável. É difícil chegar-se ao segredo do equilíbrio. Como é que se chega ao segredo do equilíbrio? Estudando, aprendendo. E é aí que nós cuidamos da alma. Jesus fala mais. Nem só de pão vive o homem, mas de tudo aquilo que vem da boca de Deus. Tudo que vem da boca de Deus é o que nos manterá vivos e com qualidade de vida. Quando nós sabemos o que fazer e não fazer, o que convém ou não convém, nós usamos melhor o nosso livre-arbítrio e podemos fazer escolhas salutares para a continuidade da nossa existência física e evolução espiritual. Quando nós desconhecemos no sentido de ignorar por não saber, nós cometemos algumas falhas. Nós vemos isso em tribos, em comunidades mais atrasadas que mantêm determinados rituais que são nocivos à saúde do corpo, todavia são mantidos porque acreditam que aquilo traz alguma sorte, algum benefício para eles. Quando nós aprendemos e nos informamos, nós deixamos de ter o hábito de coisas nocivas, sejam tribais, seja de fundo ritualístico ou de viciações. Aí é que está um grande desafio. Vamos lá. Gostar de dinheiro, de poder, é pecado? Não. Como usar esse dinheiro, esse poder, é que está o erro ou o acerto, a forma como se usa. Vamos dar um pulinho na parábola dos talentos. O Senhor, representado ali na parábola que Jesus colocou, distribui determinada quantia para 3 pessoas. Para um dá 5.000, para outro dá 2.000 talentos e para o outro dá 1.000. E a mesma proposta a todos, que dobrem os talentos. Alguns deveriam dar esse dinheiro já aplicado, dobrado para ele de volta. O primeiro aplicou, ganhou de 5, ficou com 10. O segundo também trabalhou, duplicou, de 2 ficou com 4. E o que tinha um talento, ele resolveu enterrar. Porque ele julgou que o Senhor já tinha muito, não precisava mais daquele dinheiro, daquele investimento, e que a ele cumprir era devolver ao Senhor aquela importância que ele tinha e ponto final. Veja, ele julgou aquilo que ele não conhecia. Aí o Senhor vem e pede as contas. Todos deram a sua parte. Para o que deu, que tinha dado 5 talentos, ficou com 10, eu falei 5.000, 10.000, dá no mesmo, o importante é que dobrou. O Senhor das terras disse: servo bom e útil, foste fiel no pouco, sejas no muito também. Pegue o que dobraste e dobre mais uma vez, pois assim é que terás a intendência das coisas grandes. Para o que tinha 2, ficou com 4, ele deu o mesmo elogio. Servo bom e útil, foste fiel no pouco, sejas também no muito. Pegue o que dobraste e dobre ainda mais uma vez. Para o que deu, servo inútil, até o que pensas que tem lhe será tirado. Irás para onde há choro e ranger de dente. Aí cabe até uma pergunta: como é que a gente pode pensar que alguém pode perder o que não tem? Até o que pensa que tem lhe será tirado. Ora, se ele pensa que tem, ele não tem. Se eu não tenho, como é que tira? O que foi que o Senhor tirou dele? Tirou a oportunidade. Ele teve a oportunidade de evoluir, se ele quisesse trabalhar. E ele escolheu não trabalhar, porque julgou a vida do outro, do Senhor das terras, que já tinha muito, não precisava de mais. Ele não viu a si. Então faltou equilíbrio, ele viu um lado só, ele viu o lado da matéria, ele não viu o quanto que ele iria evoluir na alma se ele tivesse investido. Ele pensou só no pão, ele não pensou na alma. Aí o Senhor das terras pega aquele 1 talento, 1.000 talentos, como queira, que ele tinha,
que ele pensava que tinha, e entrega ao que tem mais. E diz: pois assim é que a quem tem mais será dado e terá em abundância. Quando o Senhor das Terras dividiu essas quantias em cada um, ele não dividiu por preferência, porque A era melhor do que B, ou porque era preferido, não. Ele dividiu pelas possibilidades que cada um já tinha, de administrar 5, de administrar 2 e de administrar 1. O que não quis administrar tinha capacidade para fazê-lo. Essa outra frase que o Senhor das Terras coloca é extremamente importante. A quem tem mais será dado e terá em abundância. Isso vale para tudo. Se nós temos muita gana dentro de nós, muita cupidez, mais situações passíveis de nós corrompermos aparecerá na nossa frente. E nós teremos de ter muito bom ânimo e discernimento para dizer não. É isso que representa Satanás, a figura de Satanás, a figura alegórica de Satanás, nas Escrituras, no Novo Testamento. A tentação, ele foi tentado. Nós somos tentados ao longo de todas as nossas existências, em todas as etapas da nossa vida. Ceder ou não à tentação é decisão que nós tomamos. E nós só podemos tomar a decisão adequada se tivermos equilíbrio para tanto. E não nos tivermos viciado. Porque é muito difícil a um viciado, dependente, seja do que seja, dizer não ao objeto de desejo que está na frente dele à disposição para usar. Ah, mas eu não sou viciada em nada, eu não uso álcool, eu não uso droga psicoativa, eu não sou viciada em alimentação, em remédio, não sou viciado. Mas eu sou iracundo. E a gente ainda fala, eu tenho um gênio, eu me irrito com qualquer coisa. Mexeu comigo é assim, eu não levo de desaforo para casa. E aí explode da forma que quer. A ira é um vício. E perto de pessoas que se irritam com qualquer coisa, sempre aparecem outras situações irritantes, para que ele se irrite muito mais ainda. Quando ele se irrita, ele intoxica todo o vaso físico, acaba com o estômago, acaba com o físico, danifica os nervos, danifica a vida de relação, pode chegar num ponto de sofrer de doenças emocionais, de ter depressão, porque acaba ficando abandonado. Uma situação corriqueira, que até foi aquele espírita de Bauru, Richard Simonet, ele contou uma historinha que a pessoa saiu da casa espírita depois de ter assistido a palestra, estudado, tomado passe. Ele estava bem, né? Ele saiu de lá alegre, bem emocionalmente, calmo, tranquilo. Aí foi à rua e entrou no carro dele. E aí alguém deu uma fechada nele. Não bateu, só deu uma fechada. E ele, com raiva, na hora do susto que tomou, lembrou de xingar a mãe do motorista do outro carro, dando a ela uma profissão inadequada. O que ele fez com os recursos que ele pegou no centro? Ele gastou tudo de uma vez ali. Ele jogou fora, na primeira contrariedade. Ah, mas eu não tenho carro, não dirijo, não vou passar por isso. Tá, anda de ônibus. Vamos supor que o ônibus não parou no ponto que você queria ou onde você estava. O que você pensa do motorista que está dirigindo o ônibus? Você deseja ele, vá em paz, meu irmão. Muita luz no seu caminho. Se é o metrô que está super cheio, você não consegue entrar, você também deseja bons fluidos ao condutor do metrô, à estrutura em si. O que a gente faz com os nossos pensamentos quando essas contrariedades acontecem? Essas são as tentações, uma tentação pequena, né? Mas são as tentações que Satanás colocou a Jesus, como nós vemos lá no Novo Testamento, tanto em Lucas quanto em Mateus. Ele testou a boa vontade dele frente às diversidades da vida. Já pensou se ele transformasse o pão, as pedras em pães? Quantos adeptos ele não teria? De repente. De transformar a água em vinho já foi impressionante, não é? E aí nós vamos seguindo com mais tentações para o poder, para a riqueza,
para o domínio dos povos, dos planetas. Ora, o bem também domina, porque Deus Pai domina. Ah, mas eu não acredito, eu sou ateu, não acredito em Deus, não. A gente nasce, vive, morre e acabou. Muitos acreditam. Só que Deus cuida dessa pessoa assim mesmo, como cuida de todos nós. Que a reencarnação é uma realidade, não tem como fugir dela. Mas essa pessoa vai aprender no tempo dela. Não há pressa. Tem até aquela senhora que era vizinha, moradora da mesma cidade do Chico, e ela perseguiu o Chico, né? Bem irritada com ele e tal, católica fervorosa, e ela desencarna. E o Chico, tempo depois, estava lá no plano espiritual, encarnado ainda, estava a trabalho ali, e encontrou a vizinha. E a vizinha, Chico, você por aqui, você morreu? E ele, não, eu ainda estou encarnado. Ah, Chico, eu sei que eu morri e eu estou aqui, mas nem assim você vai me fazer espírita. Essa religião dos diabos eu não quero saber, não é comigo. Olha o pensamento dela, mesmo sabendo-se viva e que já tinha saído do vaso físico, ela ainda assim não acreditava na reencarnação, na existência. Elas tinham um estado de ignorância no sentido de não saber. Não é? Com o tempo ela aprenderia. E o Chico foi sorridente com ela, generoso, não tentou convencê-la. Porque ninguém convence ninguém. São as experiências das nossas vidas que fazem com que nós nos convençamos daquilo que efetivamente existe. Quando Jesus fala para a mulher samaritana, que foi buscar água no poço, eu te darei uma água da qual nunca mais terá sede, ele fala com propriedade. Pois aquele que tem o conhecimento da alma e que as consequências do que ele faz aqui, boas ou ruins, ele será responsável por ela em qualquer época da existência dele, ele vai agir de forma diferente do que uma pessoa que não conhece. Ele vai procurar aprender mais. Ele está alimentando a alma. Esse é um patrimônio que nós levamos sempre. A ferrugem não corrói, o ladrão não rouba. Nós sempre possuiremos. Quando nós nos esforçamos nesse sentido. Nós vimos isso também na parábola dos trabalhadores da última hora. O trabalhador não queria trabalhar. Ele, se eu não fizer nada, na última hora eu chego lá, peço perdão e tudo bem, né? Aí o Senhor me pagará o dia, a jornada da encarnação inteira. Ele falou, não. Você cuida de aprender de novo. E quando se sentires bem disposto, vem e me procura, que te franquearei as portas. Olha que interessante a resposta. Você não quis fazer nada, você não fez, você usou o seu direito de escolha. Você perdoado e ganharei o mesmo que o trabalhador que está desde cedo, não. Volta, cuida de aprender, porque esqueceste o que te foi ensinado, e assim que se sentires bem disposto, olha, quando quiseres, Deus Pai não obriga. Vem, me procura. Ele não falou, eu vou te procurar. Nós é que procuramos a Deus. E te franquearei as portas. São várias histórias, parábolas que nós temos, ouvimos ao longo da vida, porque a gente aprende por repetição, que enfatizam que nós é porque procuramos Deus. Ele não precisa nos procurar. Ele está em todas as partes. Em toda a obra da criação ele está. Na primeira pergunta do Livro dos Espíritos, o que é Deus? Causa primária de todas as coisas. Tudo aquilo que foi criado por Deus, que não pode ser criado, que não foi criado pelo homem, só pode ter sido criado por Deus. Então ele existe, pré-existe, existe e existirá sempre. E sempre nos apoiará na nossa jornada. Torná-la mais produtiva é uma escolha que nós fazemos. Quando nós optamos em olhar para o pão da alma, para o pão da vida, para a água que não seca,
nós estamos aí firmando um propósito moralmente equilibrado. O que diz a pergunta 614 do Livro dos Espíritos? Que se deve entender por lei natural? A lei natural é a lei de Deus e a única verdadeira para a felicidade do homem. Ela lhe indica o que deve fazer, o que não deve fazer. E ele não é infeliz senão quando se afasta dela. Pergunta 615. A lei de Deus é eterna? É eterna e imutável, quanto o próprio Deus. Deus prescreveu aos homens em uma época o que lhe proibiu em outra? Deus não pode se enganar. Os homens é que são obrigados a mudarem suas leis, porque são imperfeitos. As leis de Deus são perfeitas. A harmonia que rege o universo material e o universo moral está fundada sobre as leis que Deus estabeleceu para toda a eternidade. E que objetivos abrangem as leis divinas? Concerne-lhes outra coisa que a conduta moral? Todas as leis da natureza, leis divinas, porque Deus é o autor de todas as coisas. O sábio estuda as leis da matéria, o homem de bem estuda as da alma e as pratica. Esse é o detalhe. Estuda as leis da alma e as pratica. É muito fácil vir aqui, ler, aprender, falar. Exercer é outra história. Como nós colocamos do espírita que vai à rua e já na condução se estressa com a primeira pequena contrariedade que vê à frente. Qual foi o sentido, qual foi o aproveitamento que ele fez das leis morais que ouviu? Pouquíssimo. Pois que se tivesse ouvido, teria respeitado a mãe do condutor do outro veículo ou o próprio condutor. Quem é que não falha? Quem é que não comete um engano? Será que esse senhor do exemplo, que Richard Simonet colocou, também nunca se enganou? Quem dirige nunca deu uma barbeiragem? Nunca. Não é? É dado ao homem se aprofundar em ambas? A pergunta do Livro dos Espíritos. Se nós podemos estudar as leis da matéria e as leis da alma. Resposta: sim, mas uma só existência não é suficiente. Eis aí o ponto. Não dá para sabermos todas as ciências e todas as matérias num prazo aí de 80, 90, 100 anos. 70, que sei eu. É possível ser médico, engenheiro, físico, matemático, filósofo, tudo numa só encarnação? Compreender como é que se movem todas as forças do universo, qual foi o princípio, como manter, como ter uma vida de relação perfeita e feliz? Ora, tem aquele dito popular que fala, dinheiro não traz felicidade, manda comprar. Tá bom, manda comprar. Então por que tem tanta gente abastada sofrendo? Doente, depressivo, infeliz. Por quê? Porque não é suficiente para a alma humana. E até porque a gente nasce pelado e morre pelado. Meu pai dizia isso sempre. Os bens ficarão aqui. Nós vamos levar o que de fato nós entesouramos na nossa alma. Nós vamos levar as nossas relações, as nossas conquistas, os nossos amigos e inimigos também, para corrigir. Falando de bens, vamos supor que uma pessoa deva ir ao banco R$1.000. E ele não pediu emprestado, mas não consegue pagar. Aí ele chega lá no gerente do banco e fala, seu gerente, eu pedi R$1.000 emprestado para o senhor me concedeu o empréstimo, mas eu não consigo pagar. O senhor me desculpa? Ele vai dizer, desculpe sim. Mas o senhor vai ter que devolver o dinheiro em espécie. Mas está desculpado por ter pedido empréstimo. Todavia, o dinheiro em espécie o senhor terá de devolver. Assim são as nossas falhas na vida, obedecem a mesma sequência. Nós podemos, quando erramos, pedir perdão, nos desculpar, somos perdoados, compreendidos, porém nós vamos ressarcir
do que quer que nós tenhamos tirado da existência, nós vamos ressarcir. Nós temos que devolver aquilo. Hoje estava ouvindo uma palestra do Divaldo e ele tocou em alguns tópicos. O assunto dele era outro, mas entrou nesse tópico, eu achei muito importante. Uma pessoa que é viciada em relações, se relaciona com todo mundo. Hoje o pessoal fala ficar, né? E aí ele, de repente, se envolveu bastante com a pessoa e resolveu que enjoou, largou. E essa, não vamos porque é um homem que fez isso, e essa moça, após isso, não conseguiu mais sobreviver sozinha ou algo assim, se prostituiu a partir daí. Ele é responsável por essa ocorrência. Então, ele deve procurar essa pessoa, pedir perdão e ajudá-la de alguma forma. Se a pessoa ainda assim disser, não, eu não quero, eu me acostumei, eu estou bem nessa vida, eu gostei, eu vou continuar me prostituindo. Aí é uma escolha dela. Quando nós ajudamos uma pessoa a fazer o mal, ou algo que a prejudique, nós somos corresponsáveis nessa ação, seja em qualquer área da vida. Nós somos cúmplices da ação que ajudamos a provocar, boa ou ruim. Se ruim, nós vamos ressarcir em qualquer tempo. Se boa, nós vamos ganhar como experiência e favorecer muitas pessoas. André Luiz, no livro Nosso Lar, encontra lá uma ex-empregada doméstica da casa dele, que foi prostituta por muitos anos. E ela foi exatamente esse caso. Na década aí de 1920, talvez, foi quando ele, hoje usa a palavra abusar, né? Abusou da moça, mas ele tinha um padrão de vida diferente da moça que trabalhava lá e não firmou casamento com ela. Ela, então, já na ocasião desvirginada, como se falava na época, há bem pouco tempo falava isso, viu? Quando eu estava na adolescência, falava, olha, se engravidasse solteira, fizeram mal a ela, não casa mais. Isso não tem tanto tempo, você lembra disso, Mauro? Muito. Aí na década de 60, 70, hoje, graças a Deus, mudou essa compreensão. Mas era assim. Agora, imagina na década de 10, 20, né? 1920, 30, era complicado, né? E a moça, então, caiu na prostituição. E acabou, viveu daquele jeito, e empobrecida, doentinha, tal, desencarna. E ela estava lá no hospital onde o André trabalhava. E ele foi nominado pela Narcisa para cuidar daquela moça recém-chegada. Quando ele vê a moça, ele reconhece que era que trabalhou na casa dos pais dele. E ela estava cega, constrangido de ver a moça. Aí foi ouvindo a história dela e descobriu que ele foi o responsável por aquilo. Que a moça caiu em desgraça depois dessa relação e não conseguiu sobreviver de outra forma e se prostituiu. Aí ele pediu para a Narcisa que não iria mais trabalhar com ela, porque ela não sabia ajudá-la a recuperar, porque ela não sabia quem ele era, mas ele sabia quem ela era. E ele foi o responsável pelo que aconteceu na vida dela. E ele estava se sentindo muito mal. E quando ela recuperasse a visão, iria vê-lo. Ela não sabia o que fazer. Ele não saberia o que fazer. E a Narcisa então respondeu: faça a ela todo o bem que você não fez antes. Agora é a hora. E ele foi conversando com ela, não sei se todos já leram o livro, obrigada, Mauro. E ele foi conversando com ela, e ela contou da paixão que teve por ele e tudo, e ele perguntou se tinha muita mágoa dele, e ela falou não, que tinha muito carinho por ele, boas lembranças. Então veja só, ela havia perdoado, mas ele não havia se perdoado, porque moralmente ele compreendeu que não agiu legal. Ele precisava consertar aquilo. Com ela já não precisava mais. Ela entendeu, ela perdoou e se ficaram bons amigos. Mas todo bem que você não consegue fazer para uma pessoa, você pode fazer para outra. É por isso que Jesus disse, quando você me viu nu e me vestiu, quando você foi à cadeia e me visitou, quando eu tive fome e me alimentou. E os discípulos falaram, mas Senhor, quando é que te vimos nu, preso ou com fome? E ele responde, em verdade vos digo, todos aqueles a quem ajudar em meu nome, foi a mim que ajudou.
Então, quando a gente não consegue fazer o bem diretamente à pessoa que porventura nós tenhamos praticado algum mal, nós praticamos esse bem a outras pessoas. E restituímos todo o mal que outrora fizemos. E sai aquele pensamento da nossa mente. Porque o pensamento de culpa nos atrasa, a culpa paralisa. Faz mal para o nosso emocional, para o psicológico. Daí é que importa não só ter o alimento suficiente à mesa, trabalhar para pôr alimento, roupa, pagar as contas, água, luz, etc. e tal. Importa colocar, investir no alimento moral para que nós saibamos respeitar o outro na medida em que queremos ser respeitados. É assim que funciona. É simples assim, não fazer para o outro aquilo que nós não queremos o que façam conosco. Uma das colocações de Satanás foi mexer com a tentação do poder. É uma coisa mística que nós falamos aqui, né? Jesus, em algum momento de sua vida, aproveitou dessa solidão para longos períodos de meditação. É um conselho para que nós aproveitemos os nossos períodos de isolamento para meditar no que é na nossa vida, o que fazemos com ela. Já a figura de Satanás pode aparecer como uma tentativa deliberada do autor do Evangelho em dar um status divino para a missão de Jesus, mas não precisava, já que o único capaz de vencer Satanás é o próprio Deus. Então nós entendemos como uma figura de retórica, não uma pessoa com uma existência real. Entretanto, mesmo com esses aspectos místicos, o conteúdo que tem por trás da passagem é libertador e, portanto, importante analisá-lo. Por quê? Porque nós temos que refletir antes de tomar as atitudes para o bem ou para o mal. Quando nós refletimos no final de cada dia, como os Agostinhos nos orienta, fiz todo o bem que pude fazer, qual o mal que fiz, nós refletimos, fazemos escolhas melhores para resistirmos às tentações. Por isso a passagem bíblica é importante. É mais do que uma parábola. É uma orientação de como proceder. Se Adão e Eva tivessem pensado melhor, o casal bíblico, né? Que não é o primeiro do mundo, mas representam a humanidade, machos e fêmeas. Se eles tivessem refletido antes de ceder à tentação, eles teriam feito opção melhor para a vida deles. O que eles escolheram? Escolheram o poder, escolheram o físico, escolheram a maçã. Eles não viram os danos morais que podiam acontecer. Quando Moisés coloca essa parábola, e há quase 4.000 anos atrás, ele tratava desses assuntos para orientar as pessoas que o seguiam. Hoje, quase 4.000 anos depois, nós continuamos a ver pessoas sendo mortas na rua porque possuem um iPhone, porque possuem um tênis da marca X, uma camiseta ou um carro da marca Y, e o outro acha que ele está melhor de vida, mais benquisto por Deus, que ele teve sorte. A mesma coisa que pensou Caim quando matou Abel, que Abel era mais benquisto a Deus porque tinha mais fartura. Não é isso, Abel trabalhou, ele se esforçou, as oportunidades são dadas a todos. Optar em realizar é que faz toda a diferença. A mesma coisa na parábola dos talentos. A oportunidade de trabalho, de reconhecimento, foi dada aos 3. A vontade de realizar é que foi diferente. E isso permanece na nossa vida até hoje. Então, quando nós vamos escolher entre o pão e a alma, pesemos bem se aquela escolha não irá nos fazer mal. Desde o excesso de alimentação, de um golpe para ganhar mais dinheiro, a uma viciação qualquer que vai diminuir meu tempo de vida e, consequentemente, o tempo que meu espírito possa atravessar provas, realizar expiações
e muito mais do que tudo isso, progredir. A escolha é nossa. Entre o pão e o sonho, entre o pão e a alma. Nós queremos ser anjos perfeitos, atingir o máximo de perfectibilidade possível? Então bora pôr a mão na massa que a hora é agora. Que seja sempre a nossa melhor escolha. Nós, na Casa Fraterna Sociedade Espírita, Sociedade de Estudos Espíritas, temos um canal. É no YouTube. Inscreva-se, ative o sininho para receber as notificações da casa e compartilhe do nosso canal. Todas as lives realizadas estão gravadas no canal. Fora o trabalho social que a casa realiza, atendendo muitas pessoas, e precisamos das mãos de todos. Olha lá, já aqui estamos vendo a seleção, nem só de pão vive o homem. A casa, para praticar a moral, o auxílio e a caridade, precisa do pão também. E este pão vem através da mão de todos vocês, que por sua vez praticam a caridade. Olha como anda de mãos juntas. Juntos nós somos mais fortes. Que Deus abençoe a todos.